Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Dia 5 de maio, nosso encontro das 7 horas, domingo, sempre aqui, o nosso Horta da Verdade. Já falei para vocês que o nome surgiu antes do programa, né? Para quem não sabe, o Atushi, nós estávamos conversando, a gente faz um programa semanal juntos, e dali a pouco ele deu uma gargalhada, porque ele se deu conta que era muito parecido com o nome de um programa que ficou muito famoso, acho que em São Paulo, né? Mas era um programa ligado à direita, ligado ao pessoal mais reacionário. Era Hora da Verdade. Aí ele pensou, né? Horta da Verdade, e me colocou nesse programa, então o nome surgiu antes, aí eu digo, bom, agora já que tu deu um nome, agora nós vamos ter que pensar nesse programa. E aí surgiu a ideia da gente, todo domingo às 19 horas, fazer nesse espaço meio que um passa-régua, né? Fecha para nós a conta. Quer dizer, um assunto que tenha sido mencionado ao longo da semana e que a gente precise necessariamente de mais informações e aprofundamentos, e o papo de alguém que entenda daquele assunto mais do que as informações que estão andando por aí. E como não podia deixar de ser hoje, o nosso assunto não podia ser outro senão as questões referentes ao clima, transformações climáticas e o grande processo, vamos dizer, eu não quero usar o termo tragédia, calamidade, eu acho que calamidade está ok, né? O Rio Grande do Sul está passando por uma calamidade, meu estado, minha cidade, eu sou de Porto Alegre, muitos amigos, eu tenho familiares na região e tenho acompanhado de forma muito próxima tudo o que está acontecendo, então não podia deixar da gente falar sobre isso, né? Certamente vão surgir aqui uma série de informações que poderão nos ajudar a compreender esse fenômeno em maior escala também, mas o nosso foco segue sendo o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, não tanto só na questão climática, porque eu tenho visto muita gente trabalhar nessa perspectiva, né? Ai, que horror, uma questão climática, mas hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem também essa experiência como pensador, planejador de política pública nessas questões, né? Para nos trazer um pouco dessa ideia que eu tenho, de alguma maneira, batalhado, que a gente pare de achar que o clima, as transformações climáticas, que essa meteorologia, essas transformações meteorológicas, elas estão simplesmente no espaço do acaso, né? Um belo dia a gente acordou com uma quantidade brutal de chuvas e ninguém pôde fazer nada. Não. Nós já temos hoje ferramentas muito precisas que nos indicam padrões de pluviosidade, nos indicam modificações de temperatura, às vezes até com previsões para 10 anos para frente. Então, é possível sim se trabalhar para minorar o que está acontecendo, mas a gente sabe que no Brasil essas coisas todas são complicadas. Deixa eu compartilhar uma coisinha com vocês aqui. Em 2019, 2020, preparando algumas aulas para a universidade, eu estava começando a trabalhar ali com o antropoceno, que são uma parte do estudo das grandes transformações climáticas a partir da ação do homem. Eu encontrei um site na época que você podia fazer alterações no nível do mar, alterações em áreas de temperaturas médias, né? E verificar como é que isso se reverberaria, como é que isso aconteceria pelo globo todo. E eu me lembro que eu elevei as águas, né? Do mar, se não me engano, 4, 5, 6 metros, o que é um verdadeiro absurdo em níveis globais, né? Mas eu me recordo que eu levantei isso e fui olhar no Brasil quais eram as cidades que seriam mais afetadas caso isso acontecesse. E o meu choque foi ver que Porto Alegre estava entre as cidades mais afetadas de forma imediata, porque normalmente você pensa no Nordeste, você pensa no Rio de Janeiro, você pensa... Mas a gente esquece que o oceano também tem uma geografia própria, né? O oceano também tem uma estrutura de tamanhos ali no fundo do mar, de placas, de alguma maneira, que faz essa alteração. E eu me recordo que fiquei chocado, porque quando eu levantei o nível ali, claro que aquilo era um modelo, né? Vários bairros de Porto Alegre, inclusive o bairro que eu nasci, ficavam embaixo d'água. E eu me recordo de ficar apavorado. E agora, gente, olhando as fotos, aquilo ali era uma suposição, aquilo ali era um site que calculava e mostrava para vocês como isso ficaria no mapa. Eu fui olhar as fotos reais
de como está Porto Alegre hoje. As grandes avenidas em Porto Alegre, por exemplo, a Avenida Cis Brasil, quem não conhece vai lá no Google, dá um Google o que é a Avenida Cis Brasil, ela virou um rio. Ela virou literalmente um rio. As pessoas estão andando de barco, você vê os postes tomados por água. Então, eu acho que aquele site que previu aquilo tudo não estava tão errado, e a gente vai ter que entender um pouquinho como é que funciona isso. Eu trouxe para conversar conosco hoje o Marco Antônio Triste Mendonça. Marco, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui no domingo com a gente, num momento tão complicado. O Marco é geógrafo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi chefe de gabinete em 2011 do diretor de Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, a SEMA, de 2012 a 2014. Então, não só uma pessoa que tem esse conhecimento vindo do processo de formação acadêmica dele, como teve a oportunidade de trabalhar com isso naquele momento. E quero agradecer de novo o Marco aqui e a coragem dele por 2 motivos. Porque ele está lá, né? O Marco mora na região de Grande Porto Alegre, até a gente estava à tarde aqui com um certo receio de que talvez houvesse falta de luz e a gente não pudesse conversar, mas o Marco me tranquilizou e disse, olha, não, eu moro do outro lado da região, né, do lago, e faltar luz aqui vai ser um pouco, não é normal, mas, enfim, não é tão necessário. Mas eu queria agradecer também a coragem, viu, gente? Porque o que acontece? Tocar nesses assuntos enquanto o ferro está quente, que nem a gente está dizendo, enquanto as pessoas estão ainda lá sob risco de vida, enquanto você tem equipes de tentativa de salvamento emergencial, enquanto os políticos estão se manifestando a respeito do que fazer, o que não fazer, é corajoso. Não é algo para todo mundo. Falar depois que a coisa acabou, né? Se o Marco tivesse vindo aqui depois que as águas baixaram e dizer, olha, foi assim, foi assado, é uma situação. Agora, vir e colocar o conhecimento dele e o tempo dele à nossa disposição no momento em que as coisas estão acontecendo é realmente coragem, Marco. Eu quero te agradecer por isso e quero começar te perguntando já o que está acontecendo no Rio Grande do Sul em termos climáticos, em termos meteorológicos. A tragédia a gente está vendo, mas por que ela está acontecendo nessa situação? Boa noite, meu caro. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né? Eu queria começar, ontem eu estava lendo um artigo que estava discorrendo sobre esse tema, e a primeira frase do artigo dizia o seguinte: este é o melhor ano do resto de nossas vidas. Isso, por um lado, foi um choque, né? Porque, assim, na realidade é isso, nós temos que nos preparar, nós estamos com uma realidade diferente, não é uma novidade exatamente isso. O que acontece? O Rio Grande do Sul, ele tem experimentado alguns eventos extremos nos últimos anos, numa escala e numa frequência muito maior do que nós estávamos, vamos dizer assim, habituados, tá? Não é uma questão só do Rio Grande do Sul, porque o clima não conhece fronteiras políticas, tá? A região sul do Brasil. Quando não é o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, frequentemente o Uruguai, aqui do lado, né, a Argentina, enfim, a gente vive numa região que é uma fronteira climática, né? Nós estamos quase na zona tropical do planeta, mas não estamos lá, estamos na zona subtropical. Então, aqui, quando tem alguns eventos como El Niño e Laninha, eles nos afetam diretamente, né? Então, sempre que anunciam, olha, vai tá anunciando que vai ter El Niño, né? A gente já sabia, tem risco de dar enchente. É uma probabilidade grande. A nossa, só que o problema é a escala, tá? A nossa referência para usar uma palavra que eu tinha colocado, de tragédia, foi um evento que ocorreu em 1941 aqui em Porto Alegre. Isso, a maior enchente, né? A maior enchente que a gente teve. A enchente de 41. Para os ouvintes terem uma ideia, naquele ano, o máximo que o Lago Guaíba, tem uma imagem de satélite que eu coloquei aqui no meu fundo, que é para dar uma noção assim, de qual é a relação do centro de Porto Alegre, né, aqui do lado, né, com o Lago Guaíba, tá? Nesse ano de 41, e casualmente foi quase nos mesmos dias, foi uma diferença ali no calendário, vamos dizer assim, de 2, 3 dias, mas foi bem nessa época. O rio chegou o lago, né, como a gente chama aqui, ele chegou a 4,76 metros. Quando ele passa de 3 metros, ele começa, vamos dizer assim, a sair do leito e invadir, vamos dizer assim, a parte seca normal, tá? Ele chegou a 4,76 metros. E foi uma tragédia grande, tá? Eu vou falar disso depois. Agora, se vocês forem olhar aqui nos sensores como esse aqui do lado, que está cheio d'água aqui no
no meu outro lado, né? Aqui esse aqui, é o que a gente usa como referência. Isso, deixa eu explicar só para as pessoas que de repente não estão entendendo ali. Aqui do teu lado, deixa eu botar, eu vou te colocar em tela cheia só para colocar. Aqui do teu lado tem o mapa do Rio Grande do Sul, aquele ponto vermelho ali é Porto Alegre. Exato. Aquela área de água gigantesca ali no meio é o que a gente chama de Rio Guaíba, mas na realidade ele é um... Não, aqui é a Lagoa dos Patos, né? É, a Laguna dos Patos. É a Laguna dos Patos. Então, vocês veem que Porto Alegre fica bem na pontinha, por isso é uma cidade portuária, né? Inclusive o centro de Porto Alegre, ontem tinha gente apavorada, Marco, desculpa te interromper, dizendo assim, e o centro de Porto Alegre está embaixo d'água. Não, mas o centro de Porto Alegre vai ser alagado assim que der problema, porque o centro de Porto Alegre fica do lado desse desaguadouro que a gente tem. Na ponta, né, do funil ali. Exato. E aí tu colocasse, deixa eu te colocar aqui de novo, e tu colocasse aqui do lado uma imagem de satélite do teu lado esquerdo, é isso? Do lado direito tem um mapa, do lado esquerdo tem uma imagem de satélite de todo o Rio Grande do Sul, é isso? Ou é da região metropolitana? Aquele mapa ali, tá, ele mostra a divisão que nós usamos hoje das bacias hidrográficas aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Aquela área de verde mais escuro é a região hidrográfica do Guaíba. Ela congrega, né, 8 ou 9 bacias hidrográficas que drenam para o lago Guaíba, que é do lado de Porto Alegre. Então, isso é muito importante. Toda chuva que cai ali vem parar no Guaíba. Termina no Guaíba. Vem parar no Guaíba. A gente, é isso que eu ia te perguntar. Então, houve uma questão mais acima do que na cidade especificamente. Não foi essa chuva intensa dentro da cidade. No governo Dilma, tá? Teve um evento também catastrófico na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi em 2011, se eu não me engano. E a Dilma fez o PAC dos desastres logo em seguida. Então, nesse PAC dos desastres, tá, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres instalou milhares de equipamentos para fazer, vamos dizer assim, a leitura da quantidade de chuva, né, no Brasil inteiro, né, e eu, casualmente, né, eu tenho um aparelho desse numa escola aqui, a 2, 3 quadras da minha casa, e eu acesso ela também para saber assim, quanto choveu. Então, assim, na última semana choveu 300 e poucos milímetros aqui onde eu moro. Tá? Isso aqui, na última semana. Sendo que a média de chuva aqui é 100, 120 milímetros por mês. Então, assim, a informação que eu tinha era que de quarta-feira para cá, das 10 cidades no mundo que mais tiveram chuva, ou seja, que mais captaram ali a pluviosidade, das 10 cidades, 8 estavam no Rio Grande do Sul. 8 cidades estavam no Rio Grande do Sul. Então você imagina a drenagem disso tudo, está chovendo. Sim, é monstruoso. Vai tudo parar em Porto Alegre. Tudo parar em Porto Alegre. Então, assim, aqui, vamos dizer assim, ao lado aqui de Porto Alegre, choveu 300 e poucos milímetros, o que é muito, é um absurdo, tá? Mas em outras cidades, ali na região do Taquari, antes, que vocês estão vendo no mapa ali, tem cidades que choveu 700 milímetros no mesmo período. Então, que assim, é naquela bacia verde, é a maior delas mapa ali, né? Isso. Ali é a região do Taquari, né? Isso, por aqui. Isso. Então, tem cidade de Sinimbu, se eu não me engano, uma cidade pequena ali, choveu 700 milímetros. Né? Então, assim, isso é muita água. Chover 5, 6 meses, uma semana. Né? Então, e ali tem a questão que é uma área escarpada, né? É uma área, assim, você tem uma área mais alta a topografia do Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho uma zona ao norte ali, que é o Planalto, e eu tenho uma escarpa, vamos dizer assim, que desce em direção à zona central do estado. Então, quando chove, ali a água desce uma velocidade brutal. Né? E tem muitas cidades ali que estão localizadas em áreas mais planas, mas que seriam áreas que naturalmente o rio ocuparia, né, num caso de cheia. E nesse caso, quando dá uma chuva dessa magnitude, vem em questão de minutos, o rio sobe 2, 3, 4, 5 metros, sabe? Então a pessoa às vezes não dá tempo nem de saber o que vai fazer. Né? Eles chamam isso de cabeça d'água, né? Quando às vezes a gente está nas cachoeiras e tal, chove em outro lugar, de repente vem uma quantidade de água, inclusive esse é um risco muito grande. Mas o que está acontecendo em Porto Alegre nesse momento em função climática? Por que deu essa chuvarada toda aí? Bom, o primeiro, vamos dizer assim, componente, né, que todo mundo fala nós estamos num efeito de um El Niño. Bom, beleza, a gente, a cada 10 anos, nós temos 1, 2 El Niños, 2, 3 Laninhas, é uma coisa que ocorre com alguma frequência, e nós, em março do ano passado, nós já sabíamos que haveria um El Niño, tá?
O que acontece? Em 1941, nós tivemos essa cheia que eu comentei com vocês, né, do rio chegar a 4,76 metros. De 1941 até 1967, o máximo que o Guaíba chegou foi 3,5 metros, em 67. Nós tivemos depois, em 2015, uma outra cheia de 3 metros e pouco, né, que a água chegou assim próximo do muro de contenção ali da cidade de Porto Alegre. Então, assim, aquilo ali já era para o pessoal ter se antenado, né, em 2015. Olha, esse evento está ocorrendo numa frequência maior e daqui a pouco, porque quando muita gente achava que esse evento de 1941 ele ia ter uma recorrência de, sei lá, 200 anos, e isso aí, tinha gente até que falava em derrubar o muro da Mauá, que é o sistema de contenção, né, do centro de Porto Alegre, porque esse trambolho está aí enfeiando o centro da cidade, e esse evento, quando ocorrer, vai ser daqui sei lá quantos anos, vai estar todo mundo morto, ninguém vai estar aí, né, e a gente está vendo que não, né. Nós tivemos esse evento de 67, depois de 2015, e agora em 2023, 3 vezes de 2023 para cá, 3 vezes o Guaíba subiu acima de 3 metros. Então, assim, só para as pessoas nos entenderem, o El Niño é um aquecimento das águas, das águas no Pacífico, né? Exato. Né? O nome técnico, tá, que chamam de El Niño, eles chamam El Niño Oscilação Sul, porque é um campo de pressão que ocorre numa alteração próximo do Equador, no Pacífico, tá? Entre vamos dizer assim, do meio do Pacífico até a costa da América do Sul. Não se sabe exatamente o que causa esse evento, tá? O nome El Niño até é engraçado, tá? Porque tem uma corrente marítima na costa do Peru que ela vem de fundo, tá? Ela traz água gelada do fundo com muitos nutrientes, então é um lugar bom para pescar. E quando começou a ter esses eventos de El Niño, era próximo do Natal, e os pescadores associaram aquilo com El Niño Jesus, Menino Jesus, e aí ficou essa história de El Niño, tá? E aí, o aquecimento, quando essa faixa do Pacífico, ela está com uma temperatura acima do normal, e aí tem escalas de graduação, né, que se analisa isso, e áreas, né, tem centenas de boias que estão continuamente fazendo esse monitoramento, né, em superfície e em profundidade. Então o pessoal fica monitorando aquilo ali. Então, olha, a temperatura está subindo acima do normal, nós vamos ter um El Niño. E esse evento de El Niño, quando ocorre, ele desencadeia uma série de efeitos no mundo todo. Não é só aqui para nós. Tá? O efeito que nós conhecemos aqui é esse que eu lhe falei. Por quê? O nosso sistema, vamos dizer, de chuvas, tá? O normal dele, para falar, se bem que a palavra normal ultimamente está meio difícil de usar, tá? Mas o normal dele, como é que é? Eu tenho uma massa de ar fria vinda do polo, ela cruza a Argentina, nós chamamos de frente fria, tá? O ar frio, por ser mais denso, mais pesado, ele vem por baixo, vamos dizer assim, seco, e ele entra em choque com uma massa de ar mais quente e úmida, geralmente trazendo a umidade da Amazônia. Como é que é esse processo? Nesse choque, geralmente, tá, passa uma linha de chuvas pelo estado do Rio Grande do Sul, cruza Santa Catarina, Paraná, vai até São Paulo, Rio de Janeiro, e se desloca para o oceano. Esse é o caminho corriqueiro dele, vamos dizer assim. Quando nós temos um El Niño, o que acontece? Forma uma zona de alta pressão no centro do país. O pessoal que está em São Paulo deve ter percebido que está há dias ou semanas sem chuva lá, com um calor brutal, né? Um calor muito fora do normal, vamos dizer assim, para essa época, porque eu tenho uma massa de ar quente muito forte lá que está segurando essa massa de ar fria em cima da gente e está jogando, né, pela periferia, vamos dizer assim, porque ela gira no sentido anti-horário, está trazendo a umidade da Amazônia e fazendo ela subir essa rampa da massa de ar frio, né? Então, ao subir esse ar quente na massa de ar frio, ele joga água, ele larga a umidade que ela está carregando. Então, é uma máquina de chuva que fica parada na nossa cabeça. A gente tá isso, essa massa de ar, esse sistema de baixa pressão que eles chamam de estacionário, né? Ele está parado Exato. Sobre a região centro-sudeste. Isso, ele está parado ali na região centro-sudeste do Brasil, me parece, né? E aí as frentes frias, aliás, a área úmida não consegue se dissipar, né?
eu tenho essa alta pressão, porque a alta pressão eu tenho o ar descendo, vamos dizer assim, né? A gente está acostumado a pensar o deslocamento de ar só na horizontal, mas ele se desloca na vertical também, tanto para subir quanto para descer. Então, essa massa de ar de alta pressão que está descendo ali na região do sudeste, ela é muito forte quando tem El Niño. E ela bloqueia a passagem da frente fria, e a frente fria fica estacionada em cima, geralmente, em alguma região do Rio Grande do Sul, ou chega próximo de Santa Catarina. Às vezes ela fica no Uruguai também. Ela vai até um ponto e não consegue avançar. E aí nós temos uma sequência de 4, 5, 6, 7 dias de chuva. A gente já está acostumado com esse tipo de coisa, mas não nessa magnitude. Então, assim... Por que aconteceu nessa magnitude esse ano? O El Niño, ele deve ter potencializado isso, certo? Vamos dizer, um fator, mas nós tivemos um El Niño que em dezembro ele estava apontando como um El Niño de grande forte, vamos dizer assim, ultra forte e tal. A gente vai falar disso já, mas então quer dizer que dezembro a gente já tinha informação de que essas coisas... Março do ano passado a gente já tinha. Em março do ano passado, nós já tínhamos apontamentos, porque tem um órgão norte-americano, que é o NOAA, que faz o monitoramento disso, e ele lançou o primeiro alerta. Olha, esse ano nós vamos ter El Niño, então se preparem, se segurem na cadeira aí. Isso foi em março do ano passado. Então já se sabia desde março do ano passado a possibilidade do Rio Grande do Sul ter algum tipo de evento extremo dessa natureza. Então, o que aconteceu? Em junho, nós tivemos o cartão de visita do El Niño. Nós tivemos uma chuva anormal, vamos dizer assim, na região da escarpa aqui próximo de Osório, em Maquiné ali. Foi um evento muito forte, mas foi numa área pequena. Vamos dizer assim, a nordeste de Porto Alegre, ali, na bacia do Sino, que está apontado. Então, assim, morreu gente, arrastou casa, transbordou córregos, rios, teve um... Junho do ano passado. Junho do ano passado, tá? Então, assim, aquilo ali já era para o pessoal ter ligado a luzinha vermelha, assim, opa, tem possibilidade de eventos desse tipo. Então, teve a tragédia, o pessoal se comoveu, papapá, e nos falou no assunto. O que aconteceu? Início de setembro, no dia 5 de setembro, ocorreu outro evento desse tipo. Só que, assim, os meteorologistas daqui já estavam alertando, pelo menos com uma semana de antecedência, olha, vai ter um evento de chuva muito acima do normal, tá? Então, se preparem, só que o governo do estado acho que não acreditou muito, né? E aí teve aquele evento que arrasou com Roca Salles, né? E outras cidades ali da região, que ficavam no Vale do Taquariantas, que ficavam... a cidade de Mussum acabou, agora acabou de novo, inclusive. De novo, né? Foi a segunda, no intervalo, vejam, no intervalo de 6 meses, uma cidade ser arrasada 2 vezes, é complicado, né? Então, assim, nós tivemos daí esse evento em setembro, e aí, no início de dezembro, nós tivemos de novo, né, aqui já na região metropolitana, o Guaíba subiu, né, chegou ali próximo, e então já era para estar todo mundo avisado, olha, está acontecendo o evento, nós estamos no transcurso dele. Claro que na hora da agonia, vamos dizer assim, o que tu vai fazer? Tu vai mitigar danos, tu vai tentar resguardar a vida das pessoas, tal, mas nós tivemos, vamos dizer assim, oportunidades anteriores de fazer uma coisa mais planejada, vamos dizer assim, no mínimo. Isso que eu ia te dizer, antes da solidariedade, porque agora é assim, solidariedade com o Rio Grande do Sul, mas antes da solidariedade vem a responsabilidade, né? E aí eu acho que é isso que está ficando muito claro aqui. Nós já tínhamos essas informações há algum tempo, e, portanto, ninguém está negando solidariedade. Se você puder ajudar as vítimas, o Rio Grande do Sul está precisando de dinheiro, está precisando de apoio, está precisando de informação, está precisando de tudo. Mas antes da gente falar em solidariedade, nós temos que falar em responsabilidade, ou seja, já fazia algum tempo que nós tínhamos essas informações aqui, e tanto o governador quanto o prefeito, Sebastião Melo, me parecem que estão com déficit no processo de ação sobre isso. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, Marco, é o quarto evento que está acontecendo, como você está nos relatando aí. Nós tivemos 3 no ano passado, e agora, aliás, 2 no ano passado e 2 agora já esse ano, um no início do ano e outro agora. A tendência é que esses eventos fiquem no passado mesmo, é um momento de atribulação e vai passar, ou a tendência para os próximos anos é que isso se torne o novo normal? Pois é. Isso que eu queria te falar, tá? Agora, nesse momento, está se sinalizando que nós estamos indo... Agora, já em maio, nós estaremos no final do El Niño,
estaríamos indo para uma zona de transição e vai emendar com um Laninha, que é a contraposição do El Niño, né? Então, o Pacífico deve se resfriar nesse período, e quando ocorre isso, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem estiagem. Como nos últimos 10 anos nós tivemos estiagens antes desse evento de El Niño, nós tivemos estiagem durante 3 anos, né, que também tem o seu drama, né, porque nós somos um estado que tem uma produção agrícola importante e tal, né, então também tem o seu drama, certo? Então, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, nós podemos estar aqui discutindo a estiagem, né? Então, assim, essa oscilação, essa montanha-russa que nós estamos vivendo aqui, ela tem aumentado na frequência e na intensidade, né? E isso é uma preocupação, porque como é que tu vai te acostumar, vamos dizer assim, como é que tu vai mitigar isso? Como é que tu vai planejar isso? O poder público tem que justamente não pensar que isso, ufa, acabou, né? Vamos tocar a vida. Daqui a 6 meses nós temos eleições municipais, entendeu? E aqui no Rio Grande do Sul, eu fico triste de dizer isso, mas nos últimos 20, 30 anos, em qualquer período eleitoral, eu não vou nominar ninguém aqui porque não é o caso, tá? Mas a coisa mais certa que tem é o candidato dizer que o meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento, ele ganha voto, ele se elege, tá? Eu tenho da bancada gaúcha que está no Congresso agora, a maioria tem militado ardorosamente para diminuir a efetividade da legislação ambiental. Tem municípios que fazem isso também, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, até senadores. Então, e presidente da República anterior, tá? Não preciso nem dizer isso. Mas essa mentalidade, a natureza está mostrando assim, olha, vocês podem me ignorar, mas eu não ignoro vocês. Entendeu? Eu estou devolvendo aqui então, eu estou sem teu áudio aqui. É um recado, né, Marco? É um recado que a gente está dando, né? Deixa eu rapidamente cumprimentar só as pessoas aqui. Obrigado, Zildene Pereira se tornando membro, Antônio Cortijo também, agradecemos, Adriana Fontes, o pessoal que pode estar aí participando conosco, Liege Saboia, Miana Lassen, muito obrigado, a Marli também, e aqui temos... O Lula precisa transferir o governo para o Rio Grande do Sul, tem que despachar direto de lá. Cadê o navio Atlântico? Ele é o segundo maior hospital flutuante da Marinha e pode receber 4 helicópteros de cada vez. Até onde eu sei, a ideia é que o governo já foi transferido, o presidente está no Rio Grande do Sul hoje e parece que deve ficar aí para o início da semana inteira, inclusive com os ministros. Também aqui cabe a gente dizer a diferença do tratamento do presidente Lula. E aqui não vou dourar a pílula. A diferença do tratamento pelo que aconteceu, por exemplo, na época do Bolsonaro na Bahia, você se lembra que o Bolsonaro ficou em Santa Catarina, mas também pelo que aconteceu no primeiro ano do governo Lula, porque quando essas tragédias aconteceram lá atrás, você lembra que o presidente não veio, e agora ele está aqui, ele está lá em Porto Alegre, aqui, eu estou em Brasília, né, mas ele está em Porto Alegre fazendo todo esse trabalho. Um abraço para o Reginaldo Porcino, obrigado por estar aqui. Vera Lia se tornou também membro, agradecemos, e o Fernando Baia dizendo, 700 milímetros é chuva de furacão. Lembro que o bloqueio está a 2.000 quilômetros ao norte, deslocado de Minas Gerais. O uso do solo do Sudeste e Centro-Oeste. O bloqueio dessa massa estacionária que não sai, né? Agradecer demais aí o pessoal e te perguntar, meu caro Marco, e deixa eu tirar esse negócio da tela, senão a gente não consegue te perguntar. Bom, em princípio, o poder público, então, tinha todas as informações que precisava ter, ou que podia ter, para entender que essa era uma possibilidade, não apenas uma mera, né, um caso de perder na loteria, como diz um amigo meu, né? Você tem um evento assim, mas algo que já estava se desenhando nessa situação, né? E aí eu tenho 2 perguntas para te fazer. Porto Alegre está embaixo d'água, Marco. Porto Alegre está embaixo d'água, você tem bairros de Porto Alegre inteiro, inclusive se você está em Porto Alegre agora nos ouvindo, por favor, se você mora no bairro Sarandi, já está com indicação para que você saia do bairro Sarandi, porque o bairro Sarandi tem um dique, né, tem um espaço que está contendo a água, mas esse dique já foi extravasado, ou seja, o nível do Guaíba já está maior do que aquele dique, já está passando água, e o medo que eles têm é que nas próximas horas o bairro inteiro fique embaixo de 5 metros de água. Então, se você está na região, saia. E olha só, não adianta você vir dizer assim, mas eu moro no 5º andar, não tem problema. Se você não foi afetado pelas águas, você vai ficar ilhado, você vai ficar sem
a energia elétrica, sem comida, sem água, sem remédio. Se você tiver qualquer coisa, vai ter problema. Porto Alegre está nessa situação. O que poderia ter sido feito e o que a gente ainda pode fazer para... Primeiro, o que poderia ter sido feito para que esses efeitos viessem a ser minorados e o que a gente pode fazer a partir de agora para que isso aconteça. Porto Alegre, o prefeito e, obviamente, o governador têm agido, no teu entendimento, de forma correta nesse processo ou comeram bola em alguma coisa? Bom, com a enchente de 1941, se começou, com o impacto que ela teve na cidade, se começou a pensar um sistema de defesa para a cidade, certo? Então, nas décadas seguintes, foi construído, tem uma rodovia ao norte de Porto Alegre que chama Freeway, certo? Ela vai até próximo ao centro da cidade, ela é um dique. Objetivamente, ela é um dique, tem 3, 4 metros de altura em relação ao nível mais baixo ali do Rio Gravataí. E no centro de Porto Alegre tem um muro, né, que foi construído em 1971, mais ou menos 73, por aí. Né? Esse muro ele tem 1 metro de largura e ele tem 3 metros para baixo do nível do solo e 3 metros para cima, tá? Que é o muro da Mauá. Esse muro ele tem vários portões que poderiam ser fechados. Só que esses portões eles têm não é simplesmente fechar um portão, ele teria todo vamos dizer assim, uma vedação a ser feita que não foi feita. Né? Então, se fechou os portões, se botou saco de areia ali. Né? E teve um dos portões que foi rompido com a força da água. E, além disso, né, ao sul do muro, eu tenho uma outra avenida que ela contorna, vamos dizer assim, a orla do Guaíba até a Zona Sul, que ela é a terceira parte do sistema de diques. E também tem dezenas de casas de bombas, tá? Por quê? Tem áreas ali próximo do Guaíba que o nível do solo da cidade é muito próximo do nível do rio. Então, a água volta pelo sistema de esgoto e começa... Não precisa nem passar pelo muro, entendeu? A água volta pelo esgoto. Tu vê os esgotos, vamos dizer... Drenando água, aliás, colocando água para dentro, não é drenando, trazendo água para a cidade. Boa parte dessa inundação que teve foi assim. Então, essas casas de bomba, elas fazem o sistema contrário. Ela fica jogando com força, vamos dizer assim, a água do esgoto para dentro do esgoto pluvial, no caso, né, para dentro do rio. Só que essas casas de bombas precisam de manutenção constante. Elas não têm gerador próprio, muitas delas. Então, se faltar luz, ela para de funcionar, né, o que é uma maravilha. Né? E teve que barbaridade! E teve algumas dessas casas de bombas que simplesmente queimou os equipamentos, parou de funcionar. Então, tu via dentro do prédiozinho, que são prédiozinhos, tá, de 2 andares, né, com equipamento lá dentro, a água jorrando, borbulhando lá dentro. Então, o que acontece? Desde 2017, tá, o prefeito anterior, o Nelson Marquesan, ultraliberal, ele extinguiu o Departamento de Esgotos Pluviais, que era o órgão responsável por cuidar dessa parte da drenagem, tá? Porque se você for analisar o saneamento, tá? Ele tem 4 vertentes, tá? Eu tenho o abastecimento público, eu tenho o esgotamento sanitário, eu tenho a drenagem urbana e o resíduo sólido. Né? Eu trabalho essas 4 questões de forma articulada na medida do possível. E o DEP, ele foi extinto. Ele simplesmente, não precisa mais de DEP. Né? Pegaram o resto dos servidores que tinham lá, não fizeram nunca mais concurso para recompor o DEP, botaram dentro do departamento do DEMAI, que cuidava só do abastecimento, não cuidava de esgoto, e passou a cuidar dessas 2 coisas. E a sucateação, né? Sucateamento, melhor dizendo. Ou seja, não é só ignorar os avisos, mas é também o famoso estado mínimo. É aquela coisa, o que a gente está fazendo aí? Isso a gente está cuidando dos desastres naturais e água e enchente. Não precisa, isso não vai acontecer mais. Demite ou então diminui, né? Arrebenta com isso, e aí depois vem a público pedir solidariedade, porque a gente precisa ajudar, ou então, como fez o governador Eduardo Leite, mandando recado para o presidente Lula, né, de que o Brasil, que o Rio Grande do Sul precisa de um plano Marshall agora para ser reorganizado. Engraçado, né? A gente não gosta de Estado, não gosta de investimento, não gosta de cuidado e proteção, mas quando acontece, todo mundo corre em direção para o Estado, em direção abraçado no Estado. O governador está nesse processo. Mas tu estavas dizendo que isso tudo foi sucateado pelo prefeito,
direto. E no governo do estado, o que aconteceu? Bom, o governo do estado é o seguinte, ó, a cidade tinha uma relação, em função até do muro, vamos dizer assim, uma relação dicotômica com o rio, tá? Porque tu tem ali o centro da cidade, se tu circular ali a pé, tu nem tem noção que tem o Guaíba do lado por causa do muro, enfim. Exato. Né? Tu tem a zona portuária, né? Então, que foi desativada, né? Ela não cumpre mais essa função de porto, né? E o sonho do governo do estado era vender aquela área para iniciativa privada, para ceder aquela área. Eles fizeram fazer shopping, eles queriam fazer shopping, licitação, Então fizeram assim, um ano passado, fizeram Foi uma grana ali, viu, Marco? Foi um dinheirão que eles colocaram só para as empresas fazer os projetos, eu me lembro. E tentaram, e aí apareceu lá uma empresa que ninguém sabe, ninguém conhece, né, que, vamos dizer assim, arrendou a área do porto ali para fazer grandes projetos de prédios luxuosos e tal, né, hotéis e não sei mais o que. Né? E eles chegaram a cogitar de derrubar o muro e fazer um outro sistema ali, né? Então, assim, ver como é é que, na realidade, a sensação que eu tenho, embora cada município tenha um plano diretor, quem, de fato, define a organização do espaço nas cidades é o capital, principalmente o capital imobiliário. Tá? Então, aqui em Porto Alegre, eles tentaram agora fazer um prédio gigantesco no centro histórico, né? Um troço com, sei lá, vai ser um prédio de 100 metros de altura, uma coisa absurda, e chegaram, sempre que eles querem fazer uma loucura dessas, eles vão lá na Câmara de Vereadores, precisamos reformar o plano diretor. Aí, sabe como é que é, né? Aí, influência daqui e dali. Tu estás trazendo, Marco, tu está trazendo para o nosso debate algo que estava escondido, que é exatamente essa exploração das grandes construtoras e empreiteiras dentro desses planos diretores, que nesse momento fica todo mundo escondido. Eu sei que em outras cidades, quando eles querem aumentar o nível a possibilidade de construção, né? Porque tem cidades no plano diretor que você pode construir prédios de até tais andares em tal lugar e tal. Quando eles querem aumentar, eles entregam apartamentos nas coberturas para os políticos. Então, eu sei de político em Salvador que tem 2, 3 coberturas. Comprou como? Não, ele ganhou porque ele alterou o plano diretor da cidade e recebeu aquilo, entendeu? E aí ele vai lá e assina o documento como se tivesse comprado e não fica aparecendo como propina. Então, tu está trazendo para cá essa discussão. A Maristela está trazendo a ideia aqui de que houve denúncias sérias de negligência e manutenção dos diques e comportas, algo que a gente também não sabia, mas certamente o Marco sabia disso. Os governantes agora vêm com o papo de que não é hora de cobrar responsabilidades. Mas tu estás trazendo esse outro componente esquecido, né, que é a especulação imobiliária nas cidades, em especial na cidade de Porto Alegre, né? Bom, eu te interrompi. O que o governador, na realidade, a partir de agora, poderia fazer, além de ficar pedindo solidariedade? Eles têm agido a contento, Marco? As coisas têm andado como você imagina? Deu o problema. Nós temos um plano de emergência? Não temos. Pelo jeito, não temos nada. Mas as ações que estão sendo tomadas estão a contento ou a gente tinha que ter caminhado para uma outra direção? Bom, quando eu assumi lá na Secretaria do Meio Ambiente, tá, como eu falei, teve esse evento lá nós entramos lá sob o impacto desse evento em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz no primeiro mês, eu participei de uma reunião na Agência Nacional de Águas, que justamente estava discutindo esse evento lá de Petrópolis, e aí lá eles relataram uma situação que o município de Petrópolis tinha um sistema de radares que estava desativado, porque eles estavam discutindo com o governo do estado quem ia pagar a manutenção daquilo lá, que custava R$800 mil, uma coisa assim. Então, e um município pequeno, ali próximo, chamado Areal, ou Areais, o prefeito pegou um carro, tipo um Fuca, com um alto-falante em cima, e saiu avisando as pessoas, saiam daqui, saiam de perto do rio e tal. Foi o único município que não morreu ninguém. Então, aquilo ali já mostrou a necessidade de... Claro que aquilo ali foi uma coisa emergencial que ele fez e tal, mas a necessidade de se ter um planejamento de avisar as pessoas que estão em área de risco quando o evento vai ocorrer. Né? Então, não se pode economizar dinheiro com isso, porque é uma economia burra, entendeu? Quando a gente estava na SEMA, o Rio Grande do Sul não tinha estações de monitoramento, a gente comprou as primeiras.
Aquela estação... Como é que é? Em 2011, 2012, quando tu trabalhasse lá, se eu estou correto, não tinha essas estações. Não havia essas estações. Monitoramento? Não tinha. Sabe como é que era a estação, o monitoramento que havia na Bacia do Guaíba? Tinha sido contratado no outro governo uma empresa que botava réguas manuais em torno ali do Guaíba e fizeram um contrato de 5 anos para eles irem lá, em loco, e anotar num bloquinho lá e guardar a informação. Então, quando acabou o contrato, eles tiraram as réguas e ficaram... Levaram os bloquinhos, inclusive. Levaram os bloquinhos. Então, a gente fez um acordo na época com a Agência Nacional de Águas e criamos a sala de situação, que até hoje existe lá no Rio Grande do Sul, e fizemos um primeiro esforço para comprar estações. Cada estação dessas aí custava, na época, 50 mil reais. Então, você tinha que comprar, porque ela tem um painel solar, ela funciona autonomamente da rede elétrica, né? E a cada 15 minutos ela transmite via satélite a informação de nível... Acho que não tem uma ali do lado, não tem? Exato, não tem aquela ali é do Porto, de Porto Alegre, que ela está embaixo d'água por causa da cheia, para você ter uma ideia. Então, aquele chapeuzinho do lado ali que aparece, tá? É um sensor de radar que ele fica apontado para baixo e faz a leitura do nível do rio continuamente, e a cada 15 minutos ele transmite via satélite para o sistema da ANA e a gente tem acesso via internet. Então, isso é um sistema que não é barato, mas perto do prejuízo que é você não saber disso, agora nós temos dezenas de estações dessas instaladas no Rio Grande do Sul. Algumas são de responsabilidade das hidrelétricas, vamos dizer assim, né? E então se criou esse sistema para ter esse monitoramento, porque não se sabia, né? Não se sabia nada. Qual é o nível do rio? Não sei, tem que ir lá olhar. Era isso que funcionava. Então, não se tinha mapeamento de áreas de risco, não se tinha planos de bacia, eram muito poucos também. E tu sabe se nós já temos hoje? Tu mexeu nisso e criou nisso. A gente sabe, a presidenta Dilma ficou muito impactada com a questão de Petrópolis, eu me recordo, e ela ordenou a criação de uma política pública de caráter nacional para lidar com essas questões. Isso era 2011, 2012. Exato. De lá nós tivemos, né, as jornadas de junho, que nem o pessoal brinca, nós tivemos o golpe em 2016, nós tivemos o desgoverno Temer, nós tivemos a calamidade Bolsonaro. O que sobrou disso tudo? Tem alguma coisa que tenha sobrado, que tu saiba? Olha, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres ainda tem a rede dele funcionando, certo? Você entra no site do CEMADEM e olha lá a parte das estações de monitoramento, você consegue, na maioria dos casos, tu consegue saber o que está acontecendo em termos de chuva, né, em cada local do país, tá? O Brasil inteiro. Tá? No caso aqui do Rio Grande do Sul, né, nós temos esse monitoramento do nível dos rios. Tá? Precisaria aprimorar, precisaria. O ideal, vamos dizer assim, internacionalmente, tá? Vamos dizer assim, os meteorologistas sugerem que tu tenha pelo menos uma estação dessas a cada 1.000 km². Então, o Rio Grande do Sul deveria ter 281, pelo menos para dar uma noção de monitoramento. Quantas? 281. O Rio Grande do Sul tem 281 mil metros quadrados. Sim, mas ele tem quantas estações essa tem? Hoje eu não sei te dizer, tá? Mas eu acho que não chega a isso aí, não. Porque como eu saí de lá em 2014, nós tínhamos instalado algumas dezenas delas, foram instalados outros, só que não basta instalar um equipamento desse, tá? E aí é uma questão que é importante colocar. Eu tenho que comprar, eu tenho que instalar e eu tenho que manter. Treinar pesquisadores que continuem mantendo aquilo ali. Tem várias estações dessas que estão estragadas. Tu entra no mapa lá, elas estão com pintadinha de cinza. Por quê? Porque não foi mandado arrumar. E aí, o que adianta ter gasto um dinheiro para botar uma estação dessa? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso é uma política de Estado, não é uma política de governo. Qualquer país sério, tu tem um monitoramento, porque, vamos dizer assim, para uma gestão de desastres dessa, o que tu precisa ter? Olha, eu preciso ter alguma previsão da ocorrência do evento, eu preciso monitorar como é que ele está ocorrendo, e eu preciso ter ações previamente planejadas do que eu vou fazer para contingenciar, porque eu não tenho como impedir a chuva. Né? Se o cara dissesse, olha, vai chover 500 milímetros onde tá bom, paciência, eu não tenho como impedir essa chuva, mas o que eu vou fazer, né, quando essa chuva ocorrer? O que a gente pode fazer
para pelo menos evitar que pessoas morram, né? Porque o prejuízo vai ter, né? Claro, tem o pessoal da área da engenharia que busca assim, olha, tem algumas ações que você pode fazer no Rio de Janeiro mesmo, né, de controle de encostas. Eu posso fazer algumas obras de engenharia que tentam diminuir a velocidade do deslocamento da água, e aí é uma questão que eu queria chegar, tá? Porque no Rio Grande do Sul tem se pensado, né, em termos de governo, que o meio ambiente é um cartório, tá? Eles só estão preocupados, assim, isso em âmbito municipal, estadual. Se você perguntar para o governador o que é importante na área ambiental, que saia a licença rápida. Eles estão preocupados com isso, que as licenças ambientais saiam o mais rápido possível, e o resto é o resto, tá? O resto não é importante. Só que o que acontece na prática? Existem soluções baseadas em natureza que podem diminuir a violência, vamos dizer assim, de um evento desses, tá? O que é isso? Se eu desmato uma área grande, quando chove, a água desce, tem um escoamento superficial muito rápido, muito forte, a água desce muito rápido, com muita energia. Se eu tenho áreas, por isso que é importante preservar as áreas de preservação permanente, as APPs. E agora, há pouco tempo, acho que faz um mês, o governador sancionou uma lei que se pode fazer barramento em qualquer rio do Rio Grande do Sul e suprimir a APP, se for o caso, se for considerado de interesse público. Então, e aí eu quero chegar num outro ponto, né? Nós tínhamos falado aqui da questão dos planos diretores, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma situação que deve ter em outros estados, tá? Vou te falar que eu vi em loco isso acontecendo. A mesa diretora da Assembleia Legislativa, ela autoriza que determinadas entidades acompanhem a discussão de qualquer projeto de lei da casa do seu interesse. Então, as federações, tá? Aqui do Rio Grande do Sul, ligadas à agricultura, à indústria e tal, eles têm um corpo de lobistas que participam, sempre que entra na pauta uma lei ambiental, eles participam de toda a discussão nas comissões. Eles mandam 2, 3 técnicos e a pessoa chega a quase fazer a redação da lei, da alteração legal, e orienta a votação, inclusive, entendeu? É quase que uma assessoria do parlamentar, e essas entidades estão lá. Estão lá. Ou seja, a gente precisa de mais participação social em entidades, talvez reorganizar os conselhos, que eu me lembro que a gente tinha conselhos de tomada de decisão que juntava universidades, juntava terceiro setor, porque do jeito que está só na mão da iniciativa privada aparelhando as estruturas de tomada de decisão, é isso? Vamos dizer assim, isso aí eu estou te mostrando, vamos dizer assim, uma parte do processo da fabricação da salsicha lá na Assembleia, que é a redução, né, da eficiência da legislação. O próprio governador agora, Eduardo Leite, em 2019, ele retalhou o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Ele refez praticamente todo ele, né? Então, e sempre é no sentido de diminuir a área de proteção, flexibilizar. Então, o que acontece? Tá? Eu não vou dizer assim, seria irresponsabilidade da minha parte dizer que esse evento que ocorreu tem uma relação direta com o desmatamento na área A, B ou C, tá? Mas o fato objetivo é que contribui. Não talvez para a geração da chuva, mas para o efeito danoso dela. Para o efeito danoso, com certeza. Eu tenho um carreamento de sedimento e de escoamento superficial muito maior. E o que é engraçado, vamos dizer assim, essa água que está indo embora agora rapidamente, ela vai fazer falta daqui a 6 meses, porque nós vamos ter uma laninha, daqui a pouco nós vamos ter estiagem, e essa água que devia estar infiltrada no solo e está fazendo um escoamento bem mais lento, ela está indo rapidamente para dentro do rio, e está lá arrasando cidade, está indo para a Laguna dos Patos e vai para o oceano. Tá? Ou seja, a gente não cuidou da entrada da água e também vamos sofrer com a estiagem depois, sem ter uma política pública de organizar esse tipo de coisa. Quer dizer, se a gente tivesse áreas para reter parte dessa água, espaço, inclusive para utilizar para a agricultura, mas a gente não consegue trabalhar a política pública nem para proteger o cidadão. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marco. A gente está olhando essa movimentação via satélite e essas chuvas estão indo mais ao norte. Nesse momento, elas já estão em algum lugar ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina tem que se preocupar com isso? Sim. Eu não sei se vai chegar lá com tanta força, vamos dizer assim, mas ele já está causando problemas lá, né? Nesse aspecto, tanto Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, nós somos irmãos de desgraça, tá? Porque geralmente, quando tem El Niño,
ou nós, ou eles, ou os dois acabam sofrendo esse efeito do bloqueio atmosférico. Ou Então, seja, a gente podia fazer uma gestão de dados meteorológicos, incluindo aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, provavelmente, e todos criarem um sistema de pesquisa, de gestão de dados, financiamento dessas plataformas de pesquisa, porque me parece que essas estações no Rio Grande do Sul, elas ajudariam Santa Catarina, elas ajudariam o Uruguai e vice-versa. Ou seja, sim. nós precisamos de integração dessas políticas, me parece, né? O clima, como eu tinha falado antes, o clima ele não conhece fronteira política, tá? Ele atua numa área, então nós temos que ter essa sensibilidade de trabalhar isso dessa forma. Para te ter uma ideia, tá? O Rio Grande do Sul tem 2 radares meteorológicos só, da aeronáutica. Um fica em Canguçu, do lado de Pelotas, bem ao sul. O outro fica em Santiago, na região perto da região noroeste do estado. E depois eu tenho um outro radar em Santa Catarina que pega uma parte do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Passo Fundo está fora desse radar, que é uma cidade importante no norte do estado. Então, agora estão falando que vão botar um radar novo, né, na cidade de Montenegro, que vai pegar a região metropolitana. Por que o radar é importante? O radar é que vai me indicar, assim, ó, em questão das próximas horas, qual é a intensidade da chuva que vai cair. Então, assim, até para te preparar para esse tipo de coisa. Porque a imagem de satélite, o que acontece? Né? A gente vê aquela imagem de satélite colorida, bonitinha, ela indica o seguinte, tá? O que o satélite enxerga, vamos dizer assim, é a temperatura, tá? Quanto mais fria for a nuvem, indica que mais alta ela é na atmosfera. Quanto mais alta ela for, maior é a possibilidade da chuva ser mais intensa, gerar granizo, e até assim, numa circunstância mais extraordinária, até tornado, tá? Então, aquela graduação de cores que aparece nas imagens de satélite, ela me dá uma ideia da temperatura das nuvens. Só que aquilo é uma possibilidade. O que vai me dizer assim, está chovendo mesmo é o radar. Então, eu tenho que articular uma série de informações de meteorológicas para fazer a previsão, ver o que vai acontecer o evento, qual é a modelagem que eu vou trabalhar, aonde que pode inundar, né? Então, e justamente isso que tu tinha colocado, tá? As bacias hidrográficas, tá? Eu tenho várias bacias que são transfronteiriças, tá? Uma parte delas está em Santa Catarina, uma parte está no Rio Grande do Sul. A gente tem que trabalhar isso de uma forma conjunta. Então, a Argentina, Uruguai também, nós precisamos integrar essas políticas. E justamente, hoje... O pessoal hoje... está perguntando aqui, meu caro, uma coisa importante. Vai afetar a plantação no Rio Grande do Sul, colheitas, essas coisas todas? Já dá para a gente ter uma ideia se isso vai ser afetado ou não? O Rio Grande do Sul, tá, ele tem uma grande cultura de inverno, tá, que é a do trigo, e que possivelmente pode ser afetada. Eu não sei exatamente quando é que é o início do plantio dela, e tem 3 grandes culturas de verão, tá? Eu tenho o arroz, o soja e o milho, tá? Se der um evento desse, o que acontece, tá? Isso é uma coisa importante aqui para vocês terem uma noção. 70% do arroz produzido no Brasil é plantado aqui, na metade sul do Rio Grande do Sul. E eles, no decorrer das últimas décadas, desde os anos 80 para cá, foram construídos milhares de grandes açudes para reter essa água da chuva e guardar ela para o plantio do arroz, porque se gasta muita água, se usa muita água para plantar arroz. Para vocês terem uma ideia, 1 hectare de arroz, um quadradinho de 100 metros por 100, ele usa 10 mil metros cúbicos de água durante 100 dias. Eles mantêm uma lâmina fixa de 10 centímetros de água para plantar isso. E nós temos em torno de 1 milhão de hectares de arroz plantado no Rio Grande do Sul. Essa água que está caindo agora, os arrozeiros devem estar dando risada, assim, vou encher meus reservatórios. Mas eles vão começar a plantar lá por meados de outubro, novembro. Então, vão colher lá no verão. Agora, se nós tivermos uma estiagem, a primeira cultura que sofre é o milho. Se tu tiver uma estiagem, 3, 4 semanas de estiagem, o milho já começa a sofrer. Já começa a dar quebra de safra. O soja ele aguenta um pouco mais, porque tem umas variantes aí que a Embrapa desenvolveu, que tem uma capacidade maior, mas também sofre. Nós temos aqui 1 milhão de hectares de arroz plantados no verão, 1 milhão de hectares de milho, aproximadamente. Estou falando em números que isso varia um pouco de ano a ano. E sim, em torno de 5 a 6 milhões de hectares de soja. Tá? Esse soja, que tem na metade norte, ele está migrando muito para a zona sul também,
e está detonando, né, está usando a área do bioma Pampa. O bioma Pampa está perdendo ano a ano porções importantes dele para a cultura da soja. Então é isso, a cultura geral que se coloca aqui, isso é uma coisa que eu queria também discorrer, que a produção, o agro, vamos dizer assim, ele tem um papel importante na economia, porque ele, vamos dizer assim, melhora a balança comercial do país. Mas eu vou te dar um dado, não sei se você sabia disso. A produção, a exportação total do Brasil, tá, considerando minério, soja, petróleo, enfim, em 2022 foi 342 bilhões de dólares. Sabe quanto é que foi a do Vietnã? 399. Não, isso é indiscutível. Não, o nosso manejo das nossas culturas pelo setor privado ele é muito ruim perto do tamanho do Brasil. Se a gente comparar com alguns outros países, o Vietnã realmente é impressionante, com um território tremendamente inferior ao nosso em termos de tamanho, né? Muito menor. O Vietnã, se tiver o tamanho do Rio Grande do Sul mais Santa Catarina, é muito, tá? Então, assim, a gente está detonando com um capital importante nosso, que é a nossa biodiversidade. Nós estamos exportando soja, né, in natura, não estamos fazendo nenhum beneficiamento, para que se faça ração na China para alimentar porco. É isso. Tá? Então, assim, qual é o compromisso que se tem com as gerações futuras, com o futuro desse país? Nós não somos uma nação. Nós somos e essa é uma coisa interessante, a gente está indo para o final, infelizmente a gente tem 1 hora, eu queria ficar te ouvindo aqui, Marco, mais tempo, mas você mencionou 3 coisas ali que são importantes. Primeiro, o custo da catástrofe em si, né, da reconstrução, eu estou vendo alguns bairros de Porto Alegre, vai ser um horror. Você citou ali, obviamente, esse incremento que vai existir aí de inflação dos alimentos, se nós tivermos uma laninha com estiagem e se essa chuva especificamente atrapalhar alguma dessa situação. Você citou o manejo efetivamente dos recursos, aliás, da nossa balança de comércio. Quer dizer, se nós somarmos todo esse cadastro, todo esse catálogo de valores que a gente despende quando acontecem esses eventos, toda essa rede de proteção, pesquisa, curadoria de dados, para a gente antever essas mudanças, ela se torna ridiculamente barata. Sim, ela se torna uma política pública que é até criminoso. O Ministério Público deveria começar a entrar contra governadores e prefeitos que não tivessem essa estrutura pública organizada, porque até do ponto de vista econômico é mais barato você manter os profissionais, geógrafos, meteorologistas, climatologistas, botânicos estudando isso e construir essas redes de informação do que esperar as catástrofes acontecerem. Deixa eu só te dar um dado assim para te ver como é importante isso, tá? Eu fiz um estudo, um levantamento do orçamento da Fundação Zoobotânica, na época que existia, tá? A FEPAM e a SEMA, comparado com o orçamento do Estado, tá? Com o orçamento do governo do Estado. Não chega a 1%. Não chega a 1%, sendo que, por exemplo, em alguns governos chegou a 0,3%, 0,4%. Num estado que tem a sua economia toda baseada exatamente em que exista uma previsibilidade desses sistemas de chuva, de sol, de tudo mais, eles não gastam 1% do orçamento para manter isso, pesquisa sobre isso. E para te ter uma ideia, tá? No quadro de técnicos do Estado não existia a figura do meteorologista, não existia a figura do hidrólogo, não existia a figura do geólogo, por exemplo. Nós tivemos que mudar a lei em 2012, fazer um concurso, né? E esse concurso, pela uma restrição da legislação eleitoral, nós não pudemos chamar eles em 2014. Sabe o que o José Ivo Sartori fez quando ele assumiu? Não chamou ninguém. Nos 4 anos não chamou nenhum técnico. O concurso foi arquivado, vamos dizer assim. Perdeu a validade. Ele não chamou ninguém e ainda extinguiu a Fundação Zoobotânica, extinguiu a Fundação de Economia e Estatística, extinguiu a Cientec. Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção para contribuir nesse debate. Quando eu voto em alguém, principalmente se ele tem um discurso, vamos dizer assim, de crítica ou de dúvida com relação à variabilidade climática, eu estou botando um motorista no meu ônibus que não tem CNH, entendeu? O cara não tem noção do que ele está fazendo.
ele tem uma percepção muito limitada do que é gerir uma máquina pública que vai servir, que vai prestar um serviço para as pessoas, que vai ser importante para as pessoas. Então, o discurso liberal na gestão do Estado, ele é maléfico. As pessoas têm que ver assim, ó, o desespero, que eu tô quase 2 noites sem dormir, porque a gente acompanha pela rede social o que está acontecendo aqui na região metropolitana. É de chorar, cara, é de chorar, porque assim, a cidade de Canoas, que fica ao norte de Porto Alegre, as pessoas estavam se debatendo para conseguir pegar uma embarcação para ir buscar familiar. Sabe aquele filme Titanic, das pessoas brigando ali para pegar um bote? Era igual. Só faltava a banda tocando, tem uma banda tocando, entendeu? Porque as pessoas, veio gente trazendo a sua lancha, o seu jipe, uma coisa totalmente desorganizada, né? Pessoas dentro da água. Teve gente que está... E muitos relatos de gente morta, afogada, com hipotermia. Então, é o caos, ainda está o caos lá, entendeu? Não tem orientação, as pessoas não sabem nem para o que fazer, para onde ir. É uma coisa infernal. Eu estava acompanhando esses vídeos, Marco, e realmente eu estava muito preocupado, porque eu tenho familiares ali, minha mãe e minha irmã moram na região ali próxima a Canoas, isso realmente estava preocupante. Marco, o nosso... Perdeu tudo. Perdeu tudo. O prefeito estava dizendo que 2/3 da cidade está arrasada. Mais ou menos 140 mil pessoas perderam tudo. Isso é 1/3 da cidade, certamente. O nosso tempo vai se esvaindo, Marco. Eu quero te agradecer demais a presença, te agradecer o teu conhecimento, a tua disposição para estar aqui com a gente e lembrar as pessoas que estão nos assistindo de 3 coisas, né? A primeira, se você puder ajudar, encontre os caminhos oficiais para fazer essa ajuda, tá? Porque eu estou vendo até deputado esperto pedindo PIX e direcionando os PIX para ONGs e coisas políticas. Não faça isso, tá? Procure, por favor, direcionar isso para os canais oficiais. Essa é uma forma de ajuda. A segunda forma de ajuda, compartilha esse conteúdo que o Marco produziu aqui maravilhosamente com as pessoas que estão naquele momento. E o terceiro motivo, a terceira forma de você ajudar o Rio Grande do Sul nunca mais vote, nem aceite que se vote em candidatos que ataquem efetivamente o controle, a pesquisa sobre a transição climática. Arquive candidatos que façam esse tipo de coisa, porque você está vendo que isso não é uma brincadeira, que isso não ficou para trás. Marco, nós estamos sobre a hora, você tem aí uns 30 segundinhos para dar um oi final. Eu quero pessoalmente te agradecer e depois vou finalizar. Não, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, né? A mídia, ela não está dando a cobertura assim da gravidade. Nós estamos muito impactados aqui, porque além de estar aqui no meio do olho do furacão, para usar, eu vou te ser bem sincero, eu não consigo dimensionar o tamanho do prejuízo socioeconômico e ambiental que esse evento está tendo aqui, tá? Isso aqui, as próximas décadas, as próximas gerações, né? E para fechar a primeira frase que eu tinha dito, né? Quando o cara disse assim, ó, esse é o melhor ano do resto das nossas vidas, quer dizer, é possível que a gente enfrente coisa pior do que isso. Eu não consigo imaginar coisa pior que isso, mas pode ocorrer. Então, assim, o que vai se fazer? Qual é a política pública? Quem é que vai, de fato, dar a importância e a seriedade que essa política merece, ela exige? Então, as pessoas têm que estar ligadas nisso também, né? Não se pode mais botar no comando do orçamento, porque o Estado do Rio Grande do Sul, ele dá em incentivos fiscais aqui 9 bilhões de reais por ano, entendeu? O que se poderia fazer? Que depois ainda piora, porque causa mais prejuízo, que nem a gente está vendo ali. Então, Marco, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, e estamos à disposição para qualquer outra conversa. Basicamente, você iniciou o programa dizendo que talvez esse seja o ano que menos choveu no Rio Grande do Sul. E se essa afirmação te assustou, é o que nós temos para o momento. Tá bom? Não te esquece de dar o like, compartilhar o conteúdo, se inscrever nos nossos canais, se inscreve também no canal do Fernando Horta lá no YouTube. Não sei se o Marco tem perfil no Twitter, se tiver, procura o Marco, segue, vocês já viram informação de qualidade, a gente se vê no domingo que vem. Marco, muito obrigado, até mais.